Jean Piaget, o psicólogo, ele fazia experimentos que ele botava uma folha de papel em branco na frente de crianças e de adultos. As crianças, ou até mesmo folhas cheias de desenho também, muitas vezes, né? E às vezes era uma folha em branco com apenas um ponto no meio. Tinha essas versões, né? A mente das crianças, ela fica viajando por toda a folha, maior parte do tempo. Às vezes ela fixa num local, depois ela vai para outro, fica viajando, viajando, viajando. Essa é a mente da criança. O adulto, ele é focado. Se tiver um ponto na folha, você olha no ponto, você não olha pro restante. Se tiver muitos desenhos ali, você vai focar em alguma coisa. Porque a gente já funilou as nossas percepções ao longo de muitas vivências, né? Nos quais a gente foi condicionando nossa máquina de pensamento ali a agir de uma determinada maneira que funciona pra gente. O reatualizar isso por meio de readquirir esse olhar da infância é tentar mais uma vez abrir esse canal perceptivo para você poder observar os eventos do cotidiano, do dia a dia, de uma maneira fantástica, no sentido de que aquilo ali ainda tem algo para te contar, né? Você sair daquele, muitas vezes daquele cinismo que muitos chamam de realismo da vida adulta, eu chamo às vezes de cinismo, e voltar para um certo estado de ingenuidade, não de você ser ingênuo e bestão e lerdo, mas de ingenuidade, de engrandecimento perante aquilo que te cerca, né? Perante as pequenas coisas, e uma abertura para que novas possibilidades apareçam, porque você já está muito afunilado, né? Não? Sim. E ao mesmo tempo ver a vida de jeito um pouco mais simples. Menos rígida, Exato, mais flexível, exato. que é uma coisa que Carl Rogers vai falar também, que é muito importante. Sim, e eu já escutei relatos de muitos pais ou pessoas que convivem com crianças que depois de estar convivendo com uma criança e estar cercado por essa bolha de energia que não dá pra acompanhar uma criança, pelo amor de Deus, não dá. Mas essa bolha de energia que faz perguntas sobre tudo, Você pode acompanhar, mas você não volta você depois. não volta. Que faz perguntas sobre tudo e até vezes perguntas que você nem para pra pensar. Tipo, mas semana passada uma criança pergunta o que é crédito. Como é que eu vou explicar pra uma criança de 9 anos o que é crédito? Nem eu A sabe. palavra começa com C. Agora Exato. vai dormir. Exato. Porque, né, como é que eu cheguei no que é crédito? Pô, eu tive que ter, sabe? Porque é uma pergunta genuína. E é uma curiosidade, mas que, cara, eles são muito espertos. Eles são muito espertos. Bobo é você de achar que criança é ingênua. Bobo é você. E que muitos adultos, tipo, quando estão cercados por crianças ou estão lidando com crianças, acaba tendo uma vida um pouquinho mais leve. Porque vê um pouco de alegria, tipo assim, nossa, o sol é da hora, né? O céu é legal. Que legal a gente sair andando de carro por aí e comer uma coisa, tipo, uma besteira que eu gosto. Sim. E é uma coisa que ele trata também um pouquinho no livro, sobre simplicidade também. Sim. Então, é um livro que me marcou muito e que me marcou mais lendo adulto do que criança. E novamente, como o Caio falou, ele foi no primeiro ano, foi no primeiro ou no terceiro ano que você leu Dante? Terceiro ano disso mesmo. No terceiro ano, mesmo não entendendo tudo aquilo, ficou no seu inconsciente pra sempre. Oitava série, leu Seu Marido ficou no seu inconsciente pra sempre. Até aqui muitas coisas ficaram no meu inconsciente. A gente sempre guarda símbolos e narrativas na nossa cabeça. Todo mundo, se a gente perguntar pra 100 pessoas, provavelmente 90 vão saber recontar a história dos Três Porquinhos ou do Menino e o Lobo. E vão saber falar a moral. Uhum. Porque aquilo ficou impregnado em você e você leva uma lição. Talvez você não siga, mas você leva uma lição. Sim. Exato. Sim, exato. Eu não li Pequeno Príncipe, mas parece bem bacana. Você leu? Muito legal. Eu cheguei a folhear e eu assisti o filme. O filme é bem verídico. E eu saí dos dois com a sensação de, ok, isso é uma história pra crianças altamente filosófica. Tem muita coisa boa aqui. Sim, ele também, como é uma versão mais livre infância, tem várias ilustrações. A esse ponto, ouvinte do Spotify, Vá pro YouTube. vai pro YouTube. É pelo YouTube. Esse é um episódio de YouTube. Nos próximos anos, volta pro Spotify. Desculpa atrapalhar seu treino na academia ou sua... Deixa o cara ouvir no Spotify. Mais importante é o que a gente tá falando. Mas tem os livros que depois você pode ver no YouTube. Exato. Mas dê uma chance também pra sua criança interior. Isso. E novamente, tem até música, filmes, a arte, grandes clássicos, eles sempre se ramificam. Sim. Bem, saímos a primeira rodada de livros. Tem quanto já de episódio? 1 hora. Uma hora. Galera, isso aqui vocês já sabem, né? Até porque vocês foram assistir o vídeo já vendo todo o tempo. Mas vocês sabiam onde está. Episódio longo, né, bicho? Você chegou até aqui, você já sabe muito bem o que você tá se metendo, como o Kizel falou. Então, bora pra segunda leva aí. Bora. Agora comigo de novo. És tu. Como eu prefaciei antes de mostrar o livro da Divina Comédia, eu selecionei meus livros pensando muito em momentos de vida. Então, quando eu era mais jovem, o que me influenciou muito na adolescência e depois ali no início da vida adulta foi
a Divina Comédia. E depois que eu saí do ensino fundamental, eu passei por um período bem complicado, que era um período onde eu não fazia a menor ideia do que eu queria fazer. E de não apenas de faculdade, necessariamente, de cursos de ensino superior, mas que eu queria fazer com a minha vida mesmo. Eu não tinha nenhum objetivo de longo prazo, que eu achasse digno do meu esforço, e isso é ruim, porque você precisa ter objetivos de longo prazo. Sim. Eh, e eu fiquei muito perdido, porque eu trabalhei com várias funções diferentes. Eu comecei a trabalhar com 17 anos, e trabalhei em diversas áreas diferentes. E meio que nesses momentos ali da vida, principalmente ali nesse momento ali de término do ensino médio, e depois meio que a vida foi me levando, assim, eu fui meio que tragado nas ondas da vida, né? Sem muita volição necessariamente, né? Apenas fazer as coisas porque precisava fazer, né? Tava meio perdido, não sabia o que eu queria. Eu tinha várias ideias de cursos que eu queria prestar, então assim, eu queria fazer economia quando eu estava no ensino médio. E até um pouquinho depois, mas depois eu ignorei essa ideia completamente, porque realmente não fazia sentido pra mim. Depois eu fiz curso de design gráfico e queria trabalhar com isso, mas também desisti dessa ideia. Depois acabei cursando administração, porque é o lugar onde você vai quando você não sabe o que você quer. E aí fiquei fazendo um ano de administração em 2021, na época do lockdown da pandemia de Covid, e foi uma experiência desastrosa, tanto é que eu tranquei essa desgraça maldita e fui cursar psicologia, que foi a melhor a melhor decisão, uma das melhores decisões da minha vida inteira. E nesse período antes de começar a psicologia, eu fiquei nesse período que foi um verdadeiro limbo pra mim, né. E era muito interessante, porque se eu pegar a Divina Comédia de novo, eu não estava achando um inferno no qual pudesse me lançar, né. E eventualmente eu encontrei. Eu não estava buscando o paraíso, né, a gente não busca paraíso, a gente busca um inferno novo pra se lançar, né, a gente busca sarna pra se coçar, né. E nesse momento de limbo, eu estava lendo alguns livros, porque eu sempre gostei de ler bastante, eu comecei a ler muito na época do lockdown, e no momento de lockdown eu estava no meu pior, porque eu tinha perdido o emprego que eu estava tendo ali, e fiquei desempregado em casa, fechado. E nesse momento ali de muito sofrimento mental mesmo, eu me deparei com essa história e com esse livro aqui que eu tô lendo. É o segundo livro que eu vou trazer que mudou a minha vida. E o livro de psicologia que me levou para psicologia mesmo, que ou que pelo menos balizou muito do meu interesse pela psicologia, que é o já citado 1000 vezes nos outros episódios que a gente gravou aqui. Se você acompanha a gente, você já me ouviu falar ele, ouviu o nome desse autor aqui umas 15 vezes, pelo Tem menos. cortes dele, veja. Mas é o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, um psicólogo no campo de concentração. Esse livro aqui me mudou muito. Para quem não conhece a história desse livro, é basicamente o Viktor Frankl, que é um psicólogo judeu, aprisionado no campo de concentração nazista, na época da Alemanha nazista. E ele ficou aprisionado ali, sofrendo imensamente no campo de Auschwitz e em outros campos também. Ele sobreviveu a essa experiência horrível e depois ele escreve as suas memórias e suas recordações e seus pensamentos, sentimentos de toda essa experiência nesse livro aqui. Esse livretinho de 100 e poucas páginas, que tem uma linguagem extremamente acessível, inclusive, e no qual ele também coloca as bases do pensamento psicológico dele, que iria fundamentar a logoterapia, que é uma terapia que busca ajudar as pessoas a encontrar o sentido da vida delas, porque Viktor Frankl, de acordo com ele mesmo, encontrou o sentido da vida dele no campo de concentração. Que é um negócio que quando a gente ouve, a gente acha estranho. Como que a pessoa consegue encontrar o sentido da vida dela em condições tão horríveis. E foi o que ele fez. Ali naquele local de sofrimento, de muita dor, de muitas penúrias, de muitas lamúrias, ele observava o comportamento das pessoas ao redor dele, observava as suas próprias reações, e ele percebia a vileza do ser humano, seus maiores requintes de crueldade.
E ele explicava pra gente que todas as perspectivas de vida dele foram subvertidas quando ele estava nesse local, né. A primeira coisa que aconteceu quando ele começou a conviver nesse ambiente é que ele percebia que a linha que separa o bem e o mal é muito mais maleável do que a gente gosta de imaginar. Então, o mundo não é apenas dividido entre pessoas que causam o mal e pessoas que sofrem esse mal e pessoas que causam o bem, né? É muito pelo contrário, né? Nessa situação limite aqui do campo de concentração, ele como um prisioneiro via prisioneiros assim sendo torturados pelos guardas da SS dia após dia, noite após noite, e alguns prisioneiros, outros judeus que foram aprisionados no campo, faziam negociações com guardas e eles mesmos viravam carrascos de seus próprios compatriotas. Então outros prisioneiros torturavam os demais prisioneiros, ganhavam favores com os outros guardas e praticavam o mal também. E, e mesmo no grupo de guardas da SS, que, enfim, torturavam imensamente as pessoas ali, eh, que colocavam essas pessoas, esses sofredores em condições assim de escravidão mesmo. Até mesmo dentro desse grupo ele encontrou um ou outro guarda e tentava fazer um escambozinho de deixar comida para alguns prisioneiros, para tentar ajudá-los da melhor maneira que podia. Então a linha que dividia o bem e o mal na visão do Frankl, ela mudou bastante, porque isso foi algo que eu também levei muito em consideração, porque não é apenas o fato de você ter passado por um grande sofrimento que faz com que você seja uma pessoa boa. Sim. Uma conduta boa, uma conduta justa, uma conduta honesta depende de algo que a gente pode chamar de caráter. E o seu caráter, ele pode ser moldado pelas situações da sua vida, mas ele não é determinado apenas por sua classe social ou determinado por a sua posição em alguma hierarquia, alguma coisa do tipo. Ele depende muito das suas escolhas do dia a dia e de quem que você vai escolher ser. O sofrimento que ele passou nesse campo de concentração, para ele era uma pergunta a qual ele deveria dar uma resposta. Se a vida tem sentido, e para ele tinha muito sentido, se os momentos de felicidade tinham um sentido de ser uma coisa boa, o sofrimento também tinha um sentido, não necessariamente bom, mas ele tinha um sentido. E esse sentido era o que ele estava buscando. E ele entendeu que quando o sofrimento bate na nossa porta, o que a gente pode fazer como seres humanos que possuem ali o livre-arbítrio de escolher a sua próxima decisão, é você justamente determinar a sua postura perante o mal que te aflige. Isso daqui vale como como uma recomendação de ação que pode realmente mudar a sua perspectiva de olhar o mundo e olhar as pessoas, né. Todo ser humano tem uma capacidade, né, ele não está querendo dizer aqui que necessariamente eh, a gente tem que questionar se os nazistas eram ou não bonzinhos ou malvados, ele estava simplesmente falando: existe bondade e maldade em tudo quanto você possa imaginar. E todo ser humano tem capacidade para a bondade e para a maldade. Sim. E que isso não é tão óbvio quanto parece ser. Ele saiu do campo de concentração e usou a experiência que ele teve ali, usou essas experiências, tem várias histórias aqui incríveis, né, ele foi passando por momentos de apatia, né, onde aquele sofrimento já não significava mais a mesma coisa para ele, né, ele viu uma pessoa sendo fuzilada na frente dele, e como ele já tinha visto isso tantas vezes na semana, virava algo normal, e ele percebeu o quanto que a gente se acostuma com situações que a gente não deveria se acostumar, né. E isso pode formar uma casca que pode ser entendida como uma certa resiliência, mas a gente também perde algo também com isso, né. E ele tentou manter, o mais importante, ele tentou manter a esperança que ele tinha na realidade, né. Ele não se deixou, levar pelo fato de que ele passou por esse sofrimento. Ele poderia muito bem ter virado as costas para a humanidade e ter falado: "A humanidade é horrível porque eu passei por isso", inclusive ele perdeu a família inteira dele no campo de concentração, perdeu mãe, pai, a esposa dele foi levada no campo de concentração feminino e faleceu ali. Então ele saiu do campo, ele sobreviveu sem ninguém, Sim. e ele teve que reconstruir a vida dele do zero, e ele manteve a esperança na humanidade, ele manteve a força e a resiliência necessárias para poder criar algo novo com base no seu sofrimento, que foi a logoterapia. E com a logoterapia ele foi capaz de ajudar muitas e muitas outras pessoas. Então, o que Frankl ensinou para mim é que o bem e o mal não são óbvios, e eles podem ser causados por todo tipo de pessoas e inclusive você.
quando ele saiu do campo de concentração, sempre conta essa história aqui, mas ele estava andando perto de uma fazenda com o colega dele que também sobreviveu pelo campo, e o colega dele resolveu simplesmente atravessar a fazenda pisando em cima dos hectares e dos meios de sustento do fazendeiro, e a justificativa dele para isso era que se eu sofri, o fazendeiro tem que sofrer também. E na visão do Frankl, o mundo ser injusto, que realmente é, e existe muito sofrimento injusto, né? Ninguém vai falar aqui que a experiência no campo de concentração é necessária ou que foi algo que tinha que ter acontecido. É simplesmente que o sofrimento existe. Ele é, e você precisa lidar com ele da forma que ele aparece para você. É, muito do que Frankl passou, ele sobreviveu, foi por sorte, né? Foi por simplesmente sorte. De ele não ter falado a palavra errada no momento errado pro guarda errado e ter tomado um tiro na cara, que era uma coisa que acontecia. Muitas vezes ele se agarrava às memórias da sua mulher em busca de uma lembrança de amor para ele poder sobreviver àqueles momentos, né? Quando ele tava batendo a picareta na madrugada, num frio mortal, Sim, ou batendo no trilho do trem, na picareta, ele só lembrava da esposa dele, que já estava morta e ele não sabia, mas que fez com que ele pudesse sobreviver, né? Então, e ele saiu dali e ele repreendia a conduta do seu colega que passou andando na fazenda querendo causar sofrimento para os outros, porque na visão dele não importa o sofrimento que aconteceu na sua vida, você não pode justificar eh, fazer o próximo sofrer. E ele, e ele para mim teve uma conduta que eu considero o Viktor Frankl meu herói. É um dos meus heróis, né? Se eu tivesse uma lista de heróis que eu tivesse que fazer, Viktor Frankl estaria perto do topo ou talvez no topo. Foi o cara que passou por grandes tormentos, né? Ele passou pelo inferno, um dos piores infernos, e ele conseguiu ali depois eh, pegar aquele conhecimento, destilar numa terapia e ajudar muitas pessoas. E é o que eu busco e me inspiro na minha vida, né? Independentemente do que eu estiver passando, eu sempre vou querer olhar para isso daqui, olhar para essas histórias e me inspirar em saber que, independentemente do mal que me afligiu, eu consigo transformar isso em algo de positivo para alguém, não apenas para mim, mas também para os outros, né? Então, é aquilo que eu também aprendi com Dante, né? Viktor Frankl saiu do inferno e ele foi testado depois no paraíso para entender o que ele iria fazer com a vida dele, né? O paraíso de não estar mais no campo, né? E ele teve que criar as ferramentas dele para poder ajudar o próximo, né? É uma conduta brilhante, é uma conduta de uma pessoa honrada, que é algo que, ao meu ver, deve ser repetido e imitado nas suas próprias proporções na medida que você consegue, né? Na medida em que a gente consegue transcender os nossos sofrimentos, que foi o que Viktor Frankl fez. Então, nesse momento que eu estava totalmente perdido na minha vida, sem saber o que eu queria, sem entender que rumo eu poderia levar para minha própria existência, eu entendi que aquele meu sofrimento poderia me contar alguma coisa de interessante. Então eu tive que fazer uma certa jornada interna para descobrir o que eu ia fazer e entender a mim mesmo, e entender a minha vida até aquele ponto, e entender como que eu poderia levá-la em direção a um lugar onde eu pudesse fazer o bem não só para mim, mas talvez para o próximo. E é por isso que eu escolhi a psicologia e não economia ou design gráfico ou qualquer outra coisa, né? Porque eu percebi que ali eu poderia me colocar numa posição onde eu pudesse transcender os sofrimentos da nossa vida cotidiana e utilizá-los de uma maneira que possa ser útil e benéfica para o próximo também. Então, isso realmente me balizou e me fundamentou, e esse livro realmente criou isso em mim, de certa forma, né? Essa grande história. Falando desse livro, foi um livro que eu pensei em trazer também, Uhum. e foi um livro que me fez pensar muito também. Eu vi ele na última vez que eu fui na pra praia, e eu acho que eu parei umas 4 vezes pra chorar, quando ele descrevia Uhum. muita coisa, porque é muito pesado e é um lado da guerra que não é tão falado e tão explorado, e Uhum. também é bom lembrar, e talvez nem todos saibam, que só foram descobrir dos campos de concentração e acontecer lá dentro quase no final da guerra. Uhum. Todos os judeus que entraram no campo, eles não sabiam que estavam indo chegar pra eles. Sim. Eles não foram tipo um bando de cordeiro pro próprio abate sabendo que iam morrer. Eles foram ali na, putz, cair nessa merda. Sim, exato. Eles foram manipulados, né? Totalmente. Das piores manipulações, né? Inclusive o General Patton, que era o comandante aliado responsável pelas forças americanas na Alemanha, quando ele encontrou os campos de concentração, ele
reuniu todos os habitantes das vilas em volta e forçou eles a entrar e olhar o que estava acontecendo. Isso é descrito numa minissérie muito boa da HBO chamada Band of Brothers. Nossa, cara, sim. Nessa série, se vocês assistirem, assista essa série, porque é a história dos soldados aliados principalmente os americanos, né? Na Segunda Guerra Mundial, né? Numa campanha dos paraquedistas na Companhia Easy, né? Que é uma minissérie maravilhosa. Desde o Tem 10 treinamento. episódios e próximo ali do final eles chegam na Alemanha e você vê o choque de eles não estarem entendendo o tamanho do sofrimento imposto para seres humanos que nessas proporções, nessas dimensões não tinha acontecido na história da humanidade. Exato. Então, assim, não é à toa que o século XX é um dos séculos mais sangrentos da história da humanidade, Sim. né? E Enfim, até agora. ele é um livro tanto histórico, porque tem muitos relatos que eu acho que eu nunca vi ninguém falando, porque ele viveu, e ele até começa o livro falando que é os relatos do prisioneiro número X, que ele era o número dele. E como ele entrou, porque tem a descrição de como ele entra no campo de concentração, Sim. que é bizarra, e a sorte era tipo um guarda falava assim, gostei de você, Basicamente, Vigi, eles não gostei de você, morre. Eles tinham um processo de seleção dos prisioneiros que, quando eles falavam ali para os guardas nazistas, eles definiam se você ia para a fila da direita ou da esquerda. Não lembro qual que era qual agora, mas uma delas levava para os barracões, onde você dormiria para começar a trabalhar E você trata como um naquele animal. crime e ser tratado como um animal. E a outra fila iria direto para o crematório. Exato. Então, assim, e ele estava com um amigo dele nesse momento e o amigo dele foi para o crematório. E mostra isso até o final da guerra. Que ele ficou a guerra inteira no campo. Sim. E E até mesmo dentro da guerra tinha discussão política. Dentro do campo de concentração, exato, tinha. até lá. Eles escutavam as notícias e ficavam Porque debatendo. eles debatiam sobre os rumos que a guerra poderia ter, né? Exato. E, enfim, grande livro, grande história, grande narrativa. Basicamente, fundamentou muito do meu pensamento e das minhas escolhas de vida. E ensina que o bem e o mal estão além das aparências. O mundo é muito Né? mais Ele livre. nunca imaginou encontrar um aliado